Bom dia a todos e a todas. Refletir dentro de algumas considerações que Jesus fala e utiliza homens de bem para poder traduzir aquilo que ele pensava, é reconhecer Jesus também humano. Reconhecer Jesus na sua essência, porque apesar de ter falado muitas vezes, a maioria delas, por parábolas, é possível se identificar. Porque o Evangelho, essa boa nova, apesar de que muitas pessoas, em várias doutrinas, em várias religiões, em várias seitas, traduzem essas palavras de Jesus como se fosse algo tão distante, que a gente não possa palpar, que a gente não possa vivenciar. Mas é importante que a gente reflita sobre o quanto isso está em nós. O quanto Jesus é mais humano do que imaginamos. O que reverbera dele, o que sai de nós, é o que é divino. Nesse momento, reencarnados, estamos nos apoiando dessas informações e reflexões para que a gente possa repensar o nosso comportamento. Não devemos buscar as doutrinas, as religiões, não devemos buscar as seitas, seja o que for, que faz esse religar, querendo sair daqui, porque já aprendemos definir o que é bem e o que é mal, o que é certo ou o que é errado. Porque se esse está sendo o caminho de procura, talvez estejamos num caminho equivocado. Porque a questão não é se a religião, o que Jesus disse, é para encaminhar o espírito ao bem e ser um anjo, ou ao mal e ser ao contrário do anjo. Não é esse o objetivo. O objetivo do Evangelho, dentro do seu quadro, não só esse Evangelho, mas o Evangelho, inclusive, de outros irmãos nossos por outras religiões, é para falar do nosso comportamento. Ele não vem aqui para dizer, para magnetizar a gente e dizer que Jesus, que Deus está num patamar inalcançável. Não é esse o objetivo. O objetivo é de nos situarmos perante os nossos comportamentos através de frases que foram ditas há mais de 2000 anos e ainda nos servem. Isso que foi dito mexe ou não com o meu comportamento? Eu me identifico ou não? De que maneira? Aí vem as reflexões que aqui temos como proposta dividir no dia de sábado, que é falar sobre o Evangelho. Falsos profetas, falsas palavras, falsos dizeres, falsas vestimentas, os sepulcros caiados que podemos perceber, e muito mais nos outros do que em nós, existe uma grande novidade nessa história. Por que nós identificamos muito mais isto nas pessoas? Essas questões do certo e do errado. Somos espíritos, energia. Energia vibra. Energia busca o caminho de afinidade. Quando reencarnamos, ela está presente dentro do contexto reencarnatório, no planeta, no local, no ambiente, com aquelas pessoas, com a natureza, com a fauna. E aí estamos nós, com as nossas escolhas. Isso emite energia. Isso emite vibrações.
Então é racional dizer que aquilo que eu identifico no outro que não me faz bem, que eu critico, que eu quero denunciar, que eu quero reclamar, que eu quero chutar o balde, que eu não quero ficar junto, que eu detesto, que eu... E aí, isso vai vibrando e eu me identifico com aquele que tem muita coisa parecida comigo. O problema não está nele. O problema está em nós. E a nossa sintonia nos levou até ele. Olha que coisa interessante. Porque se formos fazer esse raciocínio lógico, e essa é a grandeza da doutrina espírita, porque não lê isso daqui ao pé da letra. Esse não é o objetivo. O que está escrito aqui me serve em que momento da minha vida? Toca o meu comportamento, toca a minha ética, toca os meus pensamentos. De que maneira me toca? E aí, quando me toca, que eu olho para o outro, ai, mas aquele, hein? Aquele, hein? É o que está na sintonia contigo. E aí a questão já não é mais dele, porque ele deve estar fazendo sintonia com outras pessoas. A questão é, por que eu estou nessa sintonia? Quando chegam os momentos de decidirmos alguma coisa, é natural, porque se somos espíritos que reencarnamos, é natural que trazemos de outras vidas informações, memórias, conteúdos, experiências registradas aí na mochila do perispírito, e que esse zíper vai ser aberto, esse botão vai ser aberto de acordo com as minhas necessidades. Algumas vezes, esses espíritos, nós, sentamos com os grandes espíritos que nos ajudam a fazer planejamento. A depender de cada um, a oportunidade é mostrada. E dali, na sua autonomia, com respeito ao espírito que você é perguntado, esse caminho, o que você acha? Esse planejamento, será que pode ser assim? O que você acha? Agora é isso, as tendências são essas. Dá para aguentar? E muitas vezes a gente diz que dá. Outras vezes a gente não tem nem opção de dizer que dá. Vai ter que reencarnar de qualquer jeito, naquela condição. Porque o nosso olhar em profundidade é tão cego, mas tão profundo, mas cego, que os outros precisam nos ajudar. Então, dá um empurrãozinho e aquela equipe vai nos ajudar a reencarnar. Até que a gente se desperte. Então, se eu trago essas informações de muitas vidas, é natural que eu trago as minhas tendências, o meu querer, as minhas vontades, os meus desejos, os vícios, isso aí didaticamente que a gente chama de bem e de mal. Porque o espírito, na sua essência, ele é inquebrantável, ele é inatingível. Ele não se mescla com essa coisa aí do bem e do mal. Essas são as experiências que a gente está aprendendo o beabá ainda, e porque no fundo, um dia, nós vamos entender que isso não existe. Essas coisas são colocadas como uma forma de aprendizado, para que a nossa consciência se dilate muito mais. Para que a gente não fique preso ao que o peso das reencarnações históricas, das experiências no pé da religiosidade extrema, e que nos amedrontou, que colocou um Deus bravo, que disse que eu ou você iríamos estar assim porque éramos pecadores, que iríamos morrer na fogueira porque estávamos causando algo que não era compatível com o que se pensava, do ponto de vista religioso, decidir o bem e o mal por nós. Esse é o momento. A doutrina espírita está nos convidando a repensar, a dizer e perguntar, será mesmo?
Será que eu não posso questionar um dedinho daquilo que foi me posto, daquilo que, nesses encontros religiosos, nessas conversas, da minha casa, do meu lazer, tudo que diz respeito à divindade, essa culpa que retorna cada reencarnação, e até eu me despertar, qualquer coisa que faça, ai, não devia ter falado, ai, vou pedir perdão. Pedir perdão para quê? Pensem. Quem é que tem a condição de nos perdoar, gente? O perdão é dado por aquele que tem condições de perdoar. Então, também é passível de questionarmos. Se eu chegar para Cecília, Cecília, você me perdoa? Eu acredito que, conhecendo Cecília, eu acredito que ela vai me perdoar. Eu também. Mas ela tem o direito de questionar e eu também. Mas perdoar mesmo? Quais os nossos indícios? Quais as nossas tendências? Porque as perfeições e as arestas ainda precisam ser muito lapidadas. Então, se você repensar, eu não preciso pedir perdão. Eu preciso e quero, necessito agir melhor daqui em diante. Porque ela vai começar a perceber que não são as minhas palavras, os meus abraços, o meu sorriso que vai dizer, mas é o que sai de mim. É o estado energético do espírito, gente. Por isso os falsos profetas. Não acreditais naqueles que por fora é uma coisa e por dentro é outra. Cuidado. Em eleições, concursos, dizeres de determinados amigos que a gente às vezes olha e fica assim, nossa, como eu admiro. Estamos ainda em aprendizado. Não somos mais meninos. Podemos usar o nosso raciocínio lógico, a nossa cabeça, a nossa mente, essas nossas experiências e refletir o caminho que a gente quer tomar. E pensar se a gente quer acreditar, porque acreditar ainda está tão distante dessa fé. Acreditar, eu acredito que isso daqui é uma flor. Mas dizer que eu sei que isso é uma flor é diferente. O sentir, o saber, o permitir-se é muito profundo. Se você perguntar assim para determinadas pessoas, você acredita em Deus? Eu não. Eu sei que Ele existe. Às vezes a gente tenta entender o que é isso, né? Mas isso são experiências. É cada andar, é cada momento que a gente vai buscando esses contatos nas relações, principalmente, que a gente faz essa imersão, buscando nessa consciência e no inconsciente, porque nem tudo que está em um está no outro. Vai aparecer de acordo com as minhas necessidades. Então, quando você adentra em um local, no primeiro dia, você foi contratado para trabalhar em determinado local. No primeiro dia, no segundo dia, poxa, que legal, olha, parece que é o perfil que a gente estava precisando mesmo. Mas não esqueça que, para muitas vezes, as nossas defesas, a gente utiliza o que a gente chama de máscaras de personalidades. Porque em casa a gente é uma coisa, aqui a gente está sendo outra. No trabalho, são necessidades? São. Mas isso não quer dizer que você vai emitir essas vibrações da mesma forma como a gente está vestido, com as palavras bonitas que a gente diz. É aí, é exatamente isso que vai com você. Quando a gente desencarna,
Você no seu dia a dia, você vê as pessoas de óculos, né? Com livro na mão, de touca, de batom, de celular, com relógio, sapato, um carro, televisão. Aquilo tudo, sim, morre. Até repassando para outra pessoa não precisa ser usado mais. Aquilo. E você teve experiência com aquilo. Ó, onde estão as experiências, as energias que você está vibrando e lapidando com o outro? As intenções daquela relação entre o óculos, você e o livro. Que adianta eu ter todos os óculos do mundo, os mais modernos, e ter dinheiro para comprar todos os livros mais interessantes, se eu, aqui nesse processo, não perceber o quanto eu preciso fazer uma relação do bem uso? O que adianta? Comprar um óculos e deixar ele em qualquer lugar. Arranhada, amanhã eu compro outro. Ter 29 bolsas, 160 sapatos e perguntar: esse aqui eu nem lembrava que eu tinha, usa. Às vezes vai com a etiqueta. Essa relação com a natureza das coisas, com a fauna, com a flora, com os pais, com os filhos, com aquelas pessoas mais difíceis e espinhosas. Oh, meu Deus, como é difícil lidar com as pessoas espinhosas. E aí, quando a gente analisa que elas são espinhosas, a gente também não deve ficar para trás, porque se a gente afiniza com a vibração da pessoa, a gente deve ter uns espinhos também. E nesse contexto, pergunta-se: e agora? Eu vou continuar na imersão de ser educada, bom dia, boa tarde, para não gerar conflitos? Ou eu vou dar o meu bom dia, boa tarde e tentar avançar naquela relação? Porque o perdão, essas necessidades mais íntimas, nossa, elas só acontecem quando eu estou aberta para acontecer. Não é simplesmente pedir perdão para ficar momentaneamente e dizer: eu vou me fazer de boa, de bom, e ele vai dizer que vai perdoar e falar assim: pelo menos ela mudou um pouco. Será? Porque tudo isso fica na hora do desencarne, isso que é palpável, e eu vou exatamente para as esferas, não importa se são colônias, se são zonas, se são dimensões, outros contextos planetários, não importa. Eu vou estar no lugar aonde eu vibro. Por isso que se diz que a vida continua, gente. Ela continua onde se parou. É importante pensar no dia de hoje para a construção do amanhã? Sempre. A doutrina espírita também nos oferece essa reflexão. Então, quando a gente está lendo, quando a gente está selecionando o que a gente quer ver, com quem a gente quer conversar, é possível você interpretar, não só pelas palavras, mas a partir do que sai? Sim. Essa é a outra energia que a gente poderia estar manipulando muito e não faz. Por isso que meditar, não necessariamente cruzando as pernas ou tendo silêncio, que é uma forma de meditação também, que seja essa. Não. Você pode estar meditando na hora que você entra ali, devagar, traz o silêncio interior, senta aí, pensa, sente. No trabalho é a mesma coisa. Desce do carro com calma, estacione onde ele tem que estacionar. Vai meditando, vai percebendo o ambiente. Aprenda a lidar com essa energia. E vá protegido, mas com o coração aberto, de poder vibrar com pensamentos bons. Porque esse profeta, que é um símbolo, simbólico, obviamente, na hora que ele falar, isso vai chegar. Por isso que, às vezes, nós estamos em um determinado ambiente e a gente se sente mal ou a gente se sente bem. Ou a gente se sente bem do lado da pessoa que a gente sente, ou a gente se sente mal. A gente fala: eu não quero nem ir lá.
está em sintonia conosco. Agora, isso quer dizer que eu nunca vá? Não, porque quando você muda essa sintonia, o ambiente pode até estar lá daquele jeito, mas você não está mais naquela vibração. Então, aquilo que os falsos profetas podem ver, né, falar, não vai te atingir, não lhe atinge. Não é mágica, não. Não é mágica. É raciocínio lógico e se permitir sentir. É permitir-se usar todos os instrumentos através de determinados comentários, por exemplo, que isso aqui não é tudo, e poder verificar de que maneira isso pode ajudar ou despertar os seus sentimentos, as suas emoções na vida, porque nós estamos nessa reencarnação para trabalhar as nossas habilidades nas nossas relações. Eu não posso ficar preso a vida toda a uma pessoa que fala ou na televisão, ou que fala aqui nesse palco, ou que fala numa palestra A, ou que fala no rádio B, e essa pessoa ela é detentora da verdade. Nós estamos equivocados se a gente fizer isso para a vida toda. Essa reencarnação precisa ser, pode, por nossas escolhas, passar por tudo isso que a gente falou, mas também sempre perguntando para mim o que isso me incomoda, o que isso me atinge. Porque, às vezes, o nosso olhar é tão cego, o nosso sentir é tão despercebido, que o corpo adoece. Isso reverbera no corpo. E aí a gente adoece nessas várias patologias que tem por aí. Psíquica, fisiológica, entendeu? Então, não é o outro, não se incomode com o outro. Não fique preocupado se ele vai permitir, se ele vai achar mal, se você vai num determinado ambiente de chinelo ou não de chinelo. É claro, a gente vai usar a nossa persona, a nossa máscara, porque tem essa necessidade muitas vezes, e tudo bem, também não estou aqui para... Eu, pelo menos, penso assim, não estou aqui para me debater e criar conflito com a minha sociedade, não. Porque, para mim, como espírito, se dá para fazer a flexibilidade, mas o que vai sair de dentro de mim tem que ser o melhor, tem que ser verdadeiro. Se você for convidado a trabalhar em um determinado local novamente, e a pessoa lhe diz assim, olha, aqui a gente trabalha assim, assim, assim. Se isso acontecer, você precisa fazer isso. A gente confia em você, por isso você está aqui. Eu quero que você faça assim. Portanto, muitas coisas já vão chegar prontas para você apenas assinar. Bom, a gente, com a inteligência que a gente tem, a gente subentende. Quem que pode ser responsável por um cargo tão importante, essencial? Importante não quer dizer que leve muito dinheiro ou poder. Importante pela sua essência também. E pensar na irresponsabilidade de assinar uma coisa que vem pronta e você está vendo que está errado e você não concorda. E pelo dinheiro você vai lá e faz. É isso que a gente leva no desencarne. Pode viver a vida toda, morrer lá com 90, 100 aninhos. Nunca ninguém saber. Pode. Mas a vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. O ouro, as casas, os carros, as roupas, as 169 bolsas, vão ficar. E vão ser distribuídas ou não. Mas não é nesse espaço que você vai vibrar. Você pode vibrar exatamente no espaço que você esteve. Comprava, usava as pessoas, queria para si, não dividia. Chegar lá, vão cobrar. Vão cobrar porque como a gente leva isso para o mundo espiritual,
na nossa cabeça, na nossa egrégora, nos nossos pensamentos, na nossa psique, estão ali plasmados aquelas bolsas que eu deixei. Estão plasmados aqueles 169 sapatos. E como ainda sou tão materializada, aqueles espíritos que se afinam comigo e desencarnaram vão querer cobrar uma coisa que eu já não tenho mais. Isto é a perturbação. Doutrina espírita é linda. Ela é raciocínio lógico puro com amor. É óbvio. Porque se eu venho para cá buscar um conhecimento, estou aprendendo, estou lendo, leio, e isso está me chamando a atenção de que eu sou um espírito. Sou um espírito. Mas eu não posso ser o espírito só no momento de ouvir. Eu não posso ser o espírito só no momento de ler. Eu preciso ser esse espírito no momento de vibrar no meu cotidiano, no meu dia a dia. Porque se eu ficar ligado na novela, eu pergunto, que experiência é essa que o espírito vai adquirir? Ah, não, mas você tem que ver que a novela A ou a novela B, ela traz as coisas da realidade. Ué, e todos nós somos exatamente aquilo? Qual o outro lado que ninguém mostrou de mim? Eu não sou aquilo. Naquele momento, nenhum outro eu sou, mas não sou só aquilo. E as cabeças fracas vão lá e vão copiar, tal e qual. A depender, inclusive, da idade, do seu desenvolvimento psíquico-fisiológico. E aí vai a desatenção de pais, de mães, de avós. Eu fico pensando de que nós estamos num momento de que a percepção da nossa crítica, ela está meio como se tivesse uma fumaça. Mas é uma fumaça que a gente mesmo está criando, porque ao invés da gente aproveitar a reencarnação nos momentos desse silêncio, de que a gente possa estar se reconstruindo, a gente fica naquela caixa do nada. Na caixa do nada. Porque se olha para a televisão, vê, aquilo tem todo o magnetismo e a estratégia do marketing que uma televisão pode ter, que você viaja. E quando você sai, você fala assim, ué, eu aprendi o que disso aí? Nada. Se você parar para pensar. Selecione. Isso não quer dizer que tudo que tem lá é ruim. Não. Tem muita coisa boa. Mas onde está? O que me serve? Porque se for para me fazer pior, eu tenho que saber o que é melhor para mim. Não é o outro que tem que me dizer. E se me falar, não tenho que ficar preocupada. Essa sensação de culpa que a gente tem, poxa, eu não devia ter falado, poxa, eu preciso me melhorar, não se cobre, não. Não se cobre, porque isso faz parte do nosso nível de entendimento. O fato da gente estar estudando sobre nós mesmos, sobre a nossa essência, poxa, gente, já é um alavanco. Já é uma coisa boa demais. Vamos lá devagar, nós estamos aí a eternidade. Ah, mas, Sandra, e se eu ficar muito para trás, as pessoas que eu amo ficar muito... Olha, as pessoas que a gente ama e que a gente acha que ela nos ama, será que a gente as ama pelo que ela vibra ou pelo que ela diz que gosta de nós? É a outra coisa que é um calo pensar. A gente faz as nossas escolhas, dos companheiros, das companheiras, da família, da casa. Essas pessoas com quem a gente convive, que a gente diz, pô, eu amo. Tá, ótimo. Mas é preciso que a gente pense o seguinte. O que realmente amo é o que ela vibra ou o que ela tem? O que ela diz que tem? O que ela diz que me ama? O diz que é bom para mim. Porque muitas vezes a gente fica, fala, e você gosta de mim? Você me ama? Fica cobrando da pessoa. Será que ela não está conseguindo passar para você essa vibração? Se eu sou espírito, ou eu estou aqui e busco entender essa essência espiritual, ou nada disso
vai entrar na cabeça da gente. Por isso que, e aí fazendo um pouquinho da propaganda muito boa da ULI, venha para a ULI você também, para a gente entender melhor isso. E poder nos dar a oportunidade de experimentar. O melhor da vida nessas reencarnações é tentar se aproximar disso, identificar os nossos comportamentos, mas agir, porque senão a gente vai ficar estacionado de novo. É voltar a chegar nos ambientes com um sorriso que a gente chega aqui. Eu não vejo aqui ninguém com cara feia. Eu posso ver as pessoas tímidas, mas com cara feia, a gente não vê, não. A gente vê as pessoas mais fechadas, assim, tímidas. Agora, muitas vezes, quando chega na rua, chega em casa, é aquilo que só a gente sabe. É essa extensão dessa reflexão que Cecília falou no início, que a gente precisa pegar, que a gente precisa analisar. Não se pode, não se deve falar, fazer as coisas de maneira intempestiva nunca, porque a gente sempre cai nesse erro de fazer uma coisa porque a gente foi o pau mandado, porque Sandra falou, foi bonito, é certo, eu vou fazer. Não adianta, porque se você não compreendeu e não sente isso, você vai emitir outra energia que não é essa que foi dita. Essa é a questão. É esse olhar vibratório que os espíritos se afinizam com a gente. Por isso que quando tem lá uma pessoa, poxa, de novo, eu vou trabalhar com aquela pessoa, poxa. E aí você às vezes conversa com outra pessoa e pensa, eu não sinto isso que você sente. Eu não sinto isso. Por que será? Porque chega um determinado momento que você não entra na vibrar. Quando você busca mesmo, eu quero. Não quero ficar comparando, eu não quero ser injusta. Isso não é o meu papel. Não é, nem aqui sou advogada nessa reencarnação, não é o meu papel. Meu papel é amar. Amar. Como eu vou amar, não sei, porque cada um deve ter sua receita. Talvez silêncio, talvez, enfim, meditando. Mas quando você começa a ter essa consciência, você não entra na vibração de jeito nenhum. Você vê que tem uma coisa diferente ali, mas na mesma vibração anterior, da mágoa, do perdão, da raiva, dessas necessidades assim do outro te reconhecer, ou você fala, poxa, ele ainda não gosta de mim, eu sou uma pessoa tão boa, que nada, gente, faz parte do processo de cada um, deixa a pessoa lá, um dia ela vai amadurecer, até porque, enquanto a gente não se amar verdadeiramente, diante da nossa individualidade para a nossa coletividade, a gente não vai para as reencarnações. Sinto muito. Porque as reencarnações são feitas para lapidar as nossas emoções, entender o amor em profundidade. Por isso que alguns seres têm muitas reencarnações. E outros, por algum motivo, que a gente também não sabe a receita. Eu sempre brinco, Jesus já está lá na frente, por quê mesmo? Fico tentando entender qual foi a de Jesus, que chegou didaticamente mais à minha frente. O que será que foi, hein? Todo mundo quer saber. Mas é importante a gente olhar para esses falsos profetas, que muitas vezes somos nós, quando treinamos os nossos funcionários, conversamos com os nossos trabalhadores domésticos, falamos com os nossos filhos, mostramos para o nosso marido que somos, a nossa esposa, vem para cá e fala o que quer e fica na pose. Um dia, o Big Brother da vida filma aquilo que você nem está percebendo, porque você não é essa máscara, você é o que você é. Você pode até te dizer, minha filha, ou outra pessoa fala assim para você, mas eu não gosto de você. O que eu posso fazer, né? Não gosta. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, um dia a máscara cai e você vai sacar, vai perceber. Não se preocupe. O que eu estou querendo dizer que é o que eu entendo desse momento, dessa passagem, capítulo 21, se eu não me engano, né?
é o que Kardec, na conversa com os espíritos, disse assim: não fique preocupado com a vida alheia, com o que fala, com o que não fala. Você tem responsabilidade aquelas pessoas que estão na tua família. Porque aquilo foi uma combinação, é importante que você os ajude a crescer e eles também vão te ajudar a crescer. Fique atento. Mas mesmo assim, não diga uma coisa que é mentira, porque vai... Sabe criança? Criança é o que mais coloca a gente. Mãe, mas você não fez isso. Pai, você não disse. Você disse aquilo. Cobra mesmo, porque tem tanta intimidade com a gente. E é tão puro. E vai dizer. Isso tem que servir, gente. Tem que servir. Então, onde é que eu... Onde que meu comportamento está equivocado? Por isso que o autoconhecimento, enquanto essência reencarnada, é extremamente rica. Quando a gente para pensar nos nossos limites, vícios e condições nas relações, na minha produtividade como espírito, é importante a gente pensar assim: eu vou construir uma casa que precisa de tijolo e cimento, mas aquela casa vai ser um templo. Ali dentro é um lar. Mesmo que eu more sozinha, mas ali é um lar. Ele precisa ser respeitado. Quem que você vai levar lá para dentro? O que você vai assistir? O que você vai fazer? Porque tudo isso que você pensa, faz e sente é o que vibra. É nesse entendimento, é nessa linguagem que os espíritos vão estar. E eles não têm culpa, não. Porque eles vão onde eles são chamados. Por isso que, às vezes, muitas vezes, na mediúnica, eles dizem assim: mas eu estou aqui porque me chamaram. Entendeu? E a pessoa nunca imagina que chama. O chamar é a vibração. É responsabilidade nossa, a partir da lucidez e do livre-arbítrio percebido. A gente já... É uma outra responsabilidade, é um outro patamar de responsabilidade. Dizer que nessa reencarnação você está mais atento, mas tem consciência que não fez muito ainda, sempre é o momento de fazer e de aprender. E necessariamente não fique pensando em fazer e expressar para as pessoas e querer que todo mundo saiba o que faz. Porque isso também reverbera. As pessoas vão saber aquilo lá na hora, ó, faz nada. E é verdade. E um dia a gente percebe e ainda a gente fica chateado com isso. Porque o outro vai lá e cutuca a gente na ferida para dizer que a gente não é isso que estão pensando. É importante. Olha, e vou dizer, talvez esse seja o caminho da autoavaliação, muitas vezes, para nós, nessa caminhada energética que a gente está fazendo agora. Porque dói muito ainda quando as pessoas avaliam a gente, quando as pessoas fazem crítica, dói muito, é uma coisa bem desconfortável. Mas talvez ainda seja para nós a única forma da gente poder se enxergar. Bendito aquele que vai dizer de nós. Porque se a gente não se dá esse tempo, não busca nessa nossa essência, com profundidade o que somos, o outro tem que lembrar. Aí ele lembra: ó, você está indo por esse caminho assim, assim, assim. A gente se chateia, não gosta. Mas, retomando a questão dos falsos profetas, é um pouquinho isso, sim. Nesses momentos mais críticos das nossas comunidades, desses nossos líderes, onde passamos por uma fase tão difícil, política, economicamente, mas também social, doméstica, né, na área da educação. O que eu quero ser? O que eu estou sendo? Como eu vibro para você? Porque a leitura é essa, gente. Não fique preocupado e olhando para a roupa das pessoas, para o cabelo, o sapato, o carro que ela chega. Não é isso que quer dizer o que ela é. O que quer dizer o que ela é o que ela é. Esteja perto, perceba, se aquiete, porque o outro vai fazer um dia a mesma coisa com você. Vai ficar quieto, vai perceber e vai sentir. E vai ter certeza que você vai ser um excelente companheiro. Eu espero que a gente possa estar levando isso para a nossa vida diariamente. Porque não existe outro caminho.
não existe outro caminho. E aqueles que vêm muito assim em busca de salvação, por conta das influências religiosas que foram tão duras para nós, e que quantas seitas vão dizer que a gente está naquela condição porque somos pecadores e que o mundo vai acabar em não sei quanto, e todo mundo toma veneno e todo mundo morre junto. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Eu pergunto, quantas vezes os falsos profetas vão dizer que caminho nós temos que seguir? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. A televisão está cheia de falso profeta, porque é a coisa mais fácil. É fazer o marketing, é colocar a sombra, é colocar o batom, falar bem e te magnetizar. Mas você está aqui para ser magnetizado ou você está aqui para reverberar uma magnetização positiva, construtiva, boa, de amor? Porque se as pessoas começarem a mandar na minha vida e dizer como eu devo andar, como eu devo vestir, como eu devo ser, eu nunca vou ser a minha essência. Eu só vou ser o que as pessoas querem, o que meu marido quer. Eu conheci uma pessoa, isso foi verdade mesmo. Eu conheci uma pessoa que o marido estava querendo se separar dela porque ela estava engordando. E ela sofria muito, porque isso deixava ela muito mais ansiosa e ela não conseguia conter a gula. E ela dizia, num sofrimento, eu não queria ir para a cirurgia, porque a cirurgia vai resolver, mas eu queria que ele gostasse de mim do jeito que eu estou sendo. E ele era um tipo atleta. Essa pessoa sofreu muito, gente. Mas ela foi fazer a cirurgia, ficou muito bem, eles voltaram, estão juntos até hoje. Mas até hoje ela pergunta para mim, será que ele gosta de mim? Quem sabe, nem eu para responder, né? É algo para a gente pensar, o quanto a gente exige dos outros. Amar é muito mais do que isso. Eu quero, de verdade, que a gente reflita juntos, porque, como digo sempre, estamos sempre no mesmo barco. E um vai ensinando o outro. A gente vai se encontrando, a gente vai se abraçando, vai se sentindo e vai refletindo aí nessa vida de meu Deus. Tá bom? Beijo grande para vocês, uma boa manhã.